Fala pessoal que está nos acompanhando na Rádio Band News FM, na nossa programação e também no nosso canal do YouTube com imagens. O papo é futebol feminino. Aqui na Band News FM a gente sempre contempla todas as modalidades, né? A gente tem aqui o Na Trilha do Pódio, que é o nosso podcast olímpico, e a gente fala muito sobre futebol feminino, né? A gente repercutiu recentemente os Jogos Olímpicos de Tóquio, temos acompanhado de pertinho a seleção brasileira, tem Paulistão rolando, os campeonatos de base, mas o assunto dessa semana, principalmente dentro do grupo Bandeirantes, até porque a TV transmite futebol feminino sempre de final de semana, é o segundo jogo da final do Brasileirão Feminino, da Elite, Corinthians e Palmeiras, Palmeiras e Corinthians, um derby histórico, e por isso a gente tem hoje com a gente uma parte dessa grande história, que é o time do Verdão, Ricardo Belli, o técnico das meninas. Seja muito bem-vindo na Band News FM, é um prazer conversar com você pela primeira vez. Obrigada, viu, professor? É uma honra. Oi, Ju, muito obrigado. Eu que agradeço pelo convite e agradeço aí pela oportunidade também, poder estar falando aí sobre o nosso trabalho, sobre a nossa equipe. Espero que seja um bate-papo aí bem bacana aí para todo mundo curtir. Legal, e já adianto, pessoal que está nos acompanhando, que nós estamos gravando essa entrevista na terça-feira, né, dia 21, vai para o ar no dia 22, dia que inclusive tem jogos, né, pelo Campeonato Paulista. E, professor, já aproveito para convidar todo mundo que estiver ligadinho a acompanhar a nossa transmissão aqui na Rádio Band News FM, porque além da equipe da TV, que já costuma fazer as transmissões, nós estaremos lá, eu e a Aline Fanelli na reportagem, teremos a transmissão no rádio, com narração do Marcelo Duó, comentários do Bruno Camarão. Então fica o convite para todo mundo nos acompanhar pelo radinho e também a nossa live no YouTube. Vamos bombar com esse jogaço de bola, professor. Eu queria começar a entrevista, antes da gente falar um pouquinho sobre o Palmeiras, né, essa retomada do futebol feminino, a sua carreira, que tem pontos interessantíssimos, queria que a gente começasse falando um pouquinho sobre o jogo. Porque é o seguinte, professor, a gente teve um primeiro jogo muito difícil, né, na casa de vocês, no Allianz Parque, já aquele clima de final, infelizmente ainda sem a torcida, né, por questões da pandemia. Imagina como é que estaria aquele estádio, já estava bonito daquele jeito. Queria que você falasse as suas primeiras impressões sobre o primeiro jogo. Tá tudo em aberto, né? 1-0 é um placar ainda bastante perigoso para a gente sacramentar qualquer coisa, ainda mais quando a gente fala de Corinthians e Palmeiras. Então, por favor, vamos começar com a sua análise do que foi aquele primeiro jogo e, na sequência, se você já quiser falar o que você espera também para essa grande final, vamos lá, professor. Primeiro, eu gostaria de dizer que chegaram na final as duas melhores equipes da competição. As duas equipes que fizeram aí as melhores campanhas. A diferença de pontuação de Palmeiras e Corinthians na primeira fase foi de 1 ponto aí para o Corinthians, onde nós tínhamos o melhor ataque e a melhor defesa junto com o Corinthians. Então, saldo de gols parecido. Então, a segunda fase aí as duas equipes fizeram por mérito aí para chegar na final. E esse primeiro jogo, eu acho que mostrou muito do que foi a primeira fase, né? Muito equilíbrio, onde as duas equipes, tanto o Palmeiras quanto o Corinthians, gostam muito de ter a posse de bola, e eu acho que foi a estratégia tanto nossa quanto a do Corinthians de tentar tirar a bola do adversário. Então, acabou que eu acho que foi um jogo que foi mais marcado pela organização defensiva das duas equipes, pelo encaixe da pressão alta dos dois clubes aí, onde dificultou muito para as duas equipes jogarem, né? Então, acho que acabou que foi um jogo um pouco travado. Eu esperava mais a nível de posse. Também a arbitragem, acho que ela marcou muitas faltas aí, talvez com medo de perder o controle do jogo. Ela marcou muitas faltas aí, mas não tão, como que eu poderia dizer, umas faltas aí que normalmente os juízes ou as juízas não marcam, né? Mas por ser uma final, achei que ela parou muito o jogo. Então, tirou um pouco da velocidade da partida. E como as duas equipes estavam fazendo uma marcação muito forte, uma em cima da outra, acabou que foi um primeiro jogo muito equilibrado. Nós tivemos aí a oportunidade de ter feito gol. Teve uma bola muito boa da Camilinha no segundo tempo, onde ela pega de fora da área ali, a goleira, a Kemel, estava fora do gol. E por um detalhe, essa bola não entra. A gente estava melhor no jogo no segundo tempo. E aí o Corinthians fez um gol no momento que a gente estava melhor no jogo. E aí acabou que futebol é jogo de detalhes, né? É um jogo de erros e acertos. Nós sabemos aí o quanto a gente joga e precisa se arriscar, né? Porque a gente joga de uma forma aí que eu posso dizer
de muita coragem, né? Porque você ter a posse no campo de ataque, isso exige muito, porque é um jogo muito intenso, é um jogo muito coletivo. Do outro lado, tem uma equipe também muito forte, né? Que tem muita qualidade. E, infelizmente, aí nós falhamos, aí tivemos uma falha coletiva no primeiro jogo, né? Mas, ao mesmo tempo, já falando sobre o segundo jogo, eu acredito que a gente vai ter um jogo no mesmo nível aí de intensidade, de pegada, porque todo mundo quer ser campeão, o Corinthians quer ser campeão em casa, e nós queremos ser campeões na casa delas. Então, o Corinthians tem, sim, uma vantagem, né? Essa vantagem de um gol, mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que se a gente fizer um gol e conforme for passando também o andamento da partida, isso muda muito rápido, né? A vantagem é muito pequena, né? Então, nós já viramos aí uma situação em cima do Grêmio, que a gente tinha perdido o primeiro jogo, nossa primeira derrota na competição, e depois nós viramos na nossa casa. Agora a gente vai ter que se esforçar um pouco mais, né? Porque vale título, então é um jogo mais ainda que a gente vai ter que ser minucioso aí para errar o menos possível e tentar provocar o erro na equipe delas, né? Para que a gente possa sair com o título. Mas eu vejo que a final está em aberta. O Corinthians tem essa vantagem, mas, ao mesmo tempo, também, do outro lado, tem uma equipe muito forte, muito coletiva, que é o Palmeiras, que vai brigar muito aí por esse troféu. Professor, eu vejo o brilho no olhar que você tem pelas suas atletas, assim, eu vejo o quanto você tá num papel de professor no sentido de que você se preocupa com a educação, com a formação, você tem um elenco tão interessante, recheado de atletas com passagem para a seleção, né? Você tem uma xerifa ali na zaga, de nível seleção da Argentina, jogadoras com muita rodagem por grandes clubes, né, do futebol brasileiro. Se você pudesse fazer um raio-x dessas meninas que são tão especiais, assim, como é que você definiria o grupo que hoje você tem em mãos e que vai lutar por esse título inédito? Em uma palavra, eu definiria como intenso. É um grupo intenso, é assim que a gente acredita que tem que ser, né? Não somente dentro de campo, mas também fora de campo. Nós temos aí um grupo jovem, você citou aí algumas atletas que a gente tem aí com rodagem e com experiência a nível de seleção brasileira, e a Agostina aí, seleção argentina, mas se a gente pegar a maior parte do nosso grupo, ele está disputando uma primeira final de campeonato brasileiro, a maior parte ainda não conquistou um título brasileiro, né? Então eu vejo que esse grupo intenso, ele tem muita vontade, ele se empenha muito diariamente, ele trabalha muito duro, né? E isso fez com que a gente chegasse aí nessa final. E eu acho que o mais importante de tudo, porque futebol ele é de erros e acertos, ele é de vitórias e derrotas, mas que a nossa equipe sempre continuou crescendo. Então, a gente continua crescendo, nós estamos aí numa semana de preparação muito boa, onde a gente acredita que vai chegar muito forte aí, com muita intensidade, com muita vontade aí para fazer um grande jogo aí nessa final. Isso que você falou de preparação, Ricardo, é muito interessante, porque a gente teve uma data FIFA no meio, você teve 3 atletas convocadas. Eu queria até falar um pouquinho mais dessas convocações, mas antes, dentro do que você e a sua comissão técnica tem em mãos, o que você conseguiu fazer? A gente ainda tem alguns dias de treino, mas dentro do que estava ali sob seu controle, parte mental, tranquilizar, porque fica uma ansiedade, não tem como você falar, não, gente, vamos esquecer, porque é um clássico, é a maior rival, né? Uma rivalidade mundial do futebol brasileiro. O que você tem feito nesses dias em termos de preparação para suas atletas chegarem assim na sua melhor forma, no auge assim da temporada no domingo para essa grande final? Você tocou num ponto muito importante, que é essa preparação mental, né? Nós tivemos aí, então, uma primeira partida muito equilibrada, muito disputada, onde nós poderíamos ter saído vitoriosos, mas, infelizmente, aí não saímos. Só que isso é futebol, né? Não tem como a gente querer mudar tudo que a gente fez durante o ano todo, que foi o que nos levou, o que nos trouxe até essa final, o que fez com que a gente tivesse aí ótimos números, uma excelente campanha. Então, o que foi a conversa com as nossas atletas, né? Nós perdemos o primeiro jogo, sim, mas nós temos totais condições e nós vamos para isso, né? Continuando trabalhando da mesma forma,
do mesmo jeito que a gente iniciou e que a gente fez a época inteira. A gente não vai mudar tudo por causa de um resultado, né? Eu acho que o futebol ele tem muito disso, ele amplifica muito as coisas, principalmente quando você vence, a gente tem aquela teoria de que está tudo certo e ao mesmo tempo não está. Ou quando a gente perde um jogo, você acha que está tudo errado e não é por aí, né? Não é nem 8 e nem 80. Então, acho que essa hora vale aí da experiência aí, da nossa comissão, também aí da confiança das nossas atletas em tudo aquilo que elas trabalharam o ano inteiro, em tudo que a gente tem feito. Então, num primeiro momento, foi num sentido de recuperação, de dar descanso também para as atletas, né? Que para fazer jogos nesse alto nível de intensidade, em que a gente veio fazendo aí na segunda fase, 2 jogos muito duros contra o Grêmio, depois 2 jogos muito duros aí contra o Internacional, e depois em meio a Campeonato Paulista, a gente se preocupou mais em recuperar as atletas, né, para que a gente tenha todas aí 100% a nível físico, a nível mental, mas principalmente também, né, acreditando, porque só depende de nós. Eu acho que o Palmeiras hoje ela é a equipe que tem mais chances e que mais pode ser campeão brasileiro contra o Corinthians. São as duas aí que estão na final. Então, é a gente jogar o nosso jogo, jogar a nossa bola, fazer o que a gente sabe fazer, do nosso jeito. E eu acredito que esse seja aí o segredo para a gente fazer um grande jogo nessa volta. Não, você tocou num ponto importantíssimo. Eu também acho que é legal porque vai ser um jogo competitivo. Porque às vezes você tem uma outra equipe que, tudo bem, na hora do jogo, é futebol, tudo pode acontecer. Mas se tem um time que pode apresentar a mesma competitividade desse Corinthians, que é o time a ser batido nos últimos anos, ao lado de outros que vão se revezando, e o Palmeiras atualmente é um deles, você tem toda a razão, professor, concordo com você. E eu fico imaginando o orgulho que você tem também quando você tem atletas convocadas, né, para a seleção, porque como meu olhar de jornalista e repórter, eu penso o seguinte, professor, poxa, essas meninas vão trazer uma experiência tão legal que vai contribuir ali no teu trabalho no dia a dia, né? A gente mencionou as 3 atletas dessa última data FIFA, que são Thaís e Catrine, né, primeira convocação, e a Ari, que já tinha passagens pela categoria de base, 3 convocações no profissional. Você teve atletas nos Jogos Olímpicos de Tóquio, foi legal aquele momento do recorde de atletas convocadas naquele período de treinos. Queria saber como é que estão suas conversas com essas atletas, com a comissão da Pia Sundhage também, e como que é para você ter o resultado do seu trabalho, que eu sei que não é visando convocação de seleção, mas, poxa, dá uma visibilidade legal para o clube, em rede social, a torcida já fica mais de olho, essas jogadoras já estão sendo mais visadas na final. Como que é para você ter atletas no principal time, né, no nosso principal time do futebol, que é a nossa seleção nacional? Bom, em primeiro lugar, sim, né, a gente é motivo de muito orgulho, né, a gente receber aí as convocações das nossas atletas para a seleção brasileira, né, e o que a gente fala muito com todas elas aqui, né, que a oportunidade, ela aparece, mas a oportunidade, ela aparece para quem cria. E como que a gente cria essa oportunidade? É diariamente. Quanto mais a gente trabalha aí com essa intensidade, novamente eu falando em intensidade, quanto mais a gente trabalha forte diariamente, acaba que naturalmente isso é processo, né? A gente vai evoluindo, a equipe coletivamente vai se destacando, e aí depois, com relação ao trabalho da seleção brasileira, eu acho que a Thaís e a Catrine, aí, que receberam a primeira convocação, elas já vinham merecendo aí um bom tempo, né? Então, acho que é uma questão de saber lidar com essa ansiedade. A Ari já vinha sendo convocada em outras convocações, e outras atletas aí do Palmeiras, que a gente sabe também que tem um nível muito alto, mas o que a gente prega muito aqui no nosso clube é a questão de ser time. Cada vez mais se a gente for coletivo, se a gente trabalha forte diariamente, as oportunidades vão aparecendo. Dessa vez foi a Catrine, a Thaís e a Ari, e a Agus pela seleção da Argentina, mas em outras oportunidades vão outras atletas, essas que foram agora, têm grande chance de continuarem indo para a seleção, de serem convocadas, né? Mas tudo é fruto de trabalho, né? Eu acho que todo mundo gosta muito do sucesso,
todo mundo gosta muito da conquista, da vitória, mas por trás do sucesso, por trás da vitória, não há outra hipótese se não haver muito trabalho, e é o que a gente faz para elas aqui no Palmeiras. Então, o mérito total é delas, né, que são elas que jogam, são elas que fazem por onde dentro de campo, e o que a gente faz é criar essa oportunidade diária para elas de trabalho. E eu fico muito feliz, sim, pela lembrança aí de atletas do Palmeiras nessas convocatórias aí para a seleção brasileira e argentina. Muito legal, ainda mais começando um ciclo novo, né, visando competições importantes. E como é que fica a história de Bia Zanerato, professor? Porque eu vejo muito da torcida do Palmeiras assim, a gente está falando de medalhões, né? E por isso o contexto da Bia. Poxa, ela chegou, ficou pouco tempo e deixou uma marca tão profunda, né? Uma importância também dentro do seu time taticamente. Como é que foi conviver com ela? Se você ainda tem contato, teve de se despedir, né? Deu para prolongar ali um pouquinho, mas não deu para ficar. Espero muito que a Bia retorne, né? O futebol brasileiro, acho que ela acrescentou bastante. Queria que você falasse um pouquinho sobre como foi essa experiência em trabalhar com ela. Bom, eu sou suspeito a falar sobre a Bia, né? Que é uma jogadora que se identificou muito com o Palmeiras, né? Se identificou muito com o clube, com a torcida, mas também com o nosso trabalho, né? Com a forma de trabalhar do Palmeiras, com a forma de jogar do Palmeiras. Então, ela acrescentou muito para a equipe no momento que ela esteve presente aqui com a gente, diariamente nos treinamentos, nos jogos. O que eu digo para todo mundo é que o Palmeiras ele nunca jogou em função da Bia Zanerato, mas a Bia ela tem uma característica muito especial, né, que é dos grandes atletas, das grandes jogadoras, é que ela é muito humilde, ela é muito coletiva, então acaba que ela participa tanto do jogo que é ela que sempre jogou em função do Palmeiras. Então acho que isso fez com que ela atravessasse, vivesse aí uma das melhores fases da carreira, né? Eu acho que ela se sentia muito à vontade com o nosso modelo de jogo, né? Onde ela tinha muita liberdade, ela cumpria muitas funções táticas, né? Mas claro que a gente também sempre respeitando as características da Bia, e aí eu já coloco de todas as atletas do Palmeiras, a gente procura colocá-las nas funções aí onde elas rendem mais, né? Onde a gente pode tirar o melhor de cada uma delas. A gente procura fazer também com que elas evoluam também nas áreas aí onde elas precisam, onde tem uma margem maior de desenvolvimento, mas é claro que a gente também, dentro da nossa ideia de jogo, a ideia de jogo nosso ela é muito estratégica, ela não é uma ideia assim amarrada, fechada, porque eu vejo que o jogo de futebol hoje ele é um jogo muito camaleônico, né? Ele é muito adaptável ao adversário, ele é muito adaptável ao resultado. Claro que nós gostamos muito de jogar com a posse de bola, nós gostamos muito de fazer um futebol ofensivo e intenso, mas dentro desses princípios, a gente consegue fazer isso de uma forma mais vertical, a gente consegue fazer isso de uma forma onde a gente controle mais o jogo também através do espaço, e a Bia se deu muito bem e estava muito feliz na nossa equipe. Então, eu vejo que esse também é um outro diferencial aqui do trabalho do Palmeiras, e é uma coisa que a gente acredita muito, que é o ser humano que joga. E o ser humano que joga, se ele estiver bem com ele mesmo, se ele se sentir bem no meio que ele trabalha, a chance de ele render é muito grande. Então, a gente procura também fazer com que todas as atletas se sintam bem, se sintam à vontade, colocando elas aí nas posições e para cumprir as funções aí onde elas vão poder dar o maior retorno para a equipe e sempre tentando optimizá-las aí, desenvolvendo aí o talento de cada uma delas. Legal, professor. E você falou algo muito legal assim sobre o futebol feminino, da gente manter a competitividade, valorizar esses medalhões. E aí eu fiquei pensando assim também na importância, veja se você concorda comigo, mas assim a importância que os campeonatos de base, né, o sub-16, sub-18, tivemos um jogo extremamente competitivo na final da A2. Você com certeza deve ter acompanhado, né, as meninas do Bragantino contra o Atlético Mineiro. A mesma coisa, a questão do primeiro jogo levar para um segundo em aberto, né? E elas ganharam na casa do adversário ainda. Olha a inspiração aí para o time do nosso Ricardo. Então, eu queria que você falasse sobre a importância de você ter competições fortes, porque aí as pessoas às vezes menosprezam,
campeonato de base feminino, A2. Imagina, dali a gente pode tirar grandes estrelas, dali a gente fortalece a elite, né, professor? Como é que você tem observado, assim, esse crescimento, tendo em vista que agora a gente tem a Aline Pellegrino como diretora, né, de competições da CBF? Como é que tá teu olhar, assim, para esse fortalecimento do futebol, da qualidade do jogo mesmo do futebol feminino, que não tem dúvidas, não deixa a desejar para o masculino de forma alguma. Bom, eu vejo que o futebol feminino ele passa por um momento de transição, mas é uma transição para cima, onde ele vem crescendo muito nos últimos anos. Eu peguei esse gancho aí da minha entrada no Palmeiras, que foi em 2019, num período que estava acontecendo a Copa do Mundo feminina, e eu vejo que aquela transmissão da Copa, pela primeira vez aí em TV aberta, foi um boom assim muito grande a nível de visibilidade para a modalidade, para investidores, né, para os clubes também, a questão da obrigatoriedade aí faz com que os clubes grandes se mexam, que criem estruturas, né, porque depois entra a questão que eu acho que é muito saudável também, que é da rivalidade. É muito bom para um Corinthians ter o Palmeiras, como é muito bom para o Palmeiras ter um Corinthians, porque daí obriga também um São Paulo a criar uma estrutura muito grande, um Santos que já tem uma história e começou há um tempo um pouco na frente aí no futebol feminino, e aí a gente vê também um Inter de Porto Alegre já investindo em categorias de base, né? O Grêmio também aí que cada ano aí ficando mais forte. Eu acho que a entrada desses Grandes clubes de estrelas camisa retornando, né, professor? Formiga, Cristiane. e eu vejo que então, essa entrada aí desses clubes de camisa e essa chegada e a participação das estrelas aí de jogadoras renomadas no futebol brasileiro serve de incentivo para que as atletas mais jovens, por exemplo, da idade da minha filha, a Luísa quer jogar futebol, mas por que ela quer jogar futebol? Porque o pai trabalha com futebol feminino, mas não só por isso, é porque hoje existem mais oportunidades, hoje existem escolinhas somente de futebol feminino. Talvez alguns anos atrás a gente nem imaginaria isso, né? Então, acho que esse aumento do número de praticantes, a gente tem que trabalhar por isso, né? Aumentar o número de competições, aumentar o número aí de clubes, né? Melhorar o calendário. Hoje a gente já tem aí uma primeira liga muito forte, que é a primeira divisão. A gente tem aí uma segunda divisão também se fortalecendo. Ano que vem nós vamos ter uma 3. Você mencionou muito bem a questão da base, né? Quanto mais aí tivermos oportunidades dos clubes também investindo em categorias de base, e o surgimento aí de atletas no futsal, no futebol de campo, eu acredito que a tendência é sempre para cima, né, de crescimento, né, que o futebol, elas já se superam e já apresentam um futebol muito dinâmico, muito bem organizado dentro de campo. E com um número maior aí de atletas sendo formadas, né, com um número maior de praticantes, eu acredito que esse crescimento continue aí a todo vapor, e o que é muito bom, né, para o futebol como um todo no Brasil, né? Nossa, sem sombra de dúvidas, professor, muito, muito bem destacado. Agora eu quero falar sobre você, professor Ricardo Belli. Como é que você olha a sua carreira, assim, começando lá em 2010 com o Diniz, né, no Paulista de Jundiaí, aí você foi para Portugal com a sua esposa, está construindo uma família linda, você acabou de mencionar a Luísa, que tem super interesse por futebol, você registra isso nas redes sociais, tem um neném lindo recém-nascido também, né? O André, é o André, né? O seu nenezinho que você Isso, tirou a foto em frente à estante de livros nas suas redes sociais. Muito legal aquela André. fotinha. E como é que você, assim, olha, o futebol feminino aconteceu na sua vida, né? Através do seu trabalho no masculino, levou você a trabalhar com o feminino. Se te contassem todo esse roteiro lá em 2010, você acreditaria que você estaria numa finalíssima de um brasileiro feminino com um derby? Olha, eu vejo que na minha carreira eu sempre pensei, uma coisa que eu acredito muito é no preparo, né? Então eu sempre procurei me preparar. Num primeiro momento foi através dos estudos, né? Me formando em educação física, depois fazendo uma pós-graduação em futebol. Na época no Brasil nós não tínhamos ainda as licenças, os cursos somente para treinador, então
o caminho para mim, como não fui ex-jogador profissional, era de fazer uma educação física, né? Porque a nível de categorias de base eu jogava futebol, e depois, através da educação física, uma pós-graduação, e depois fiz um estágio, como você colocou, acabei tendo a oportunidade de conhecer o Fernando Diniz, trabalhando com ele no Paulista, que também foi uma pessoa muito importante na minha carreira, aí que criou uma oportunidade para que eu estivesse trabalhando numa equipe profissional, a nível de vestiário, de bastidores, de dia a dia, isso foi muito importante na minha carreira. E depois acabou que foram surgindo oportunidades, né, em categorias de base, no primeiro momento, depois em equipes profissionais. Você citou aí também do meu trabalho, do meu estudo em Portugal. E depois, quando eu retorno ao Brasil, primeiro que eu nunca me preparei para ser treinador de futebol feminino, ou para ser treinador de categorias de base, ou para ser treinador de futebol masculino, treinador de clube ou treinador de seleção. Nunca tive isso como foco principal na minha carreira. Eu sempre procurei estar me especializando, e continuo até hoje, né? Me preparando para ser treinador de futebol. Eu acredito que o futebol é uma coisa só, né? A diferença daí são os seres humanos diferentes aí que a gente lidera no dia a dia. Hoje eu estou como treinador da Sociedade Esportiva Palmeiras, na equipe feminina, mas eu já estive como treinador da Acadêmica de Coimbra, em Portugal, da equipe de juniores. Eu já estive como treinador da equipe principal do Vila Nova, em Minas Gerais, como auxiliar técnico. Então, acho que esse conjunto de experiências faz com que a gente abra a mente e que continue sempre buscando, que quanto mais a gente se prepara, quanto mais a gente estuda, né, a gente vê que o jogo também evolui diariamente. Então, o futebol, na verdade, ele parece um jogo muito simples, né? Mas, ao mesmo tempo, ele é muito complexo. A cada vez mais aí a gente vê o nível da importância do estudo no jogo. Então, o que a gente tenta passar para as nossas atletas hoje no feminino, ou para os nossos jogadores aí a nível de futebol masculino, a nível de futebol geral, é a importância de entender o jogo. E para a gente entender o jogo, a gente precisa se preparar bem, precisa se cuidar bem. Aqui no Palmeiras, a gente fala muito com as nossas atletas que o tempo nosso de treino, a gente sabe que ele vai ser muito bom, porque a gente vai estar puxando, e que a parte que a gente mais gosta do dia, que é a parte que a gente está jogando, que a gente está treinando, que a gente está fazendo gol, que a gente está marcando, que a gente está defendendo, é talvez a parte mais intensa e mais prazerosa. Mas não deixa de ser tão importante na parte das atletas o pré e o pós-treino, que é o quanto elas se recuperam, que é o quanto elas conseguem aí descansar, o quanto elas se alimentam bem, o quanto o jogador, a jogadora, eles são profissionais nesse período pós-treino. Porque, na verdade, a gente treina, se a gente for pensar aqui, pegar num período do dia, é muito pouco. A gente treina 90 minutos, 1h30, no máximo 2 horas por dia. Então, as outras horas, o que a gente faz? Então, a gente está sempre desafiando as nossas atletas. Não tem como a gente controlar cada atleta, cada indivíduo. Então, mas a gente tem como a gente estimular, tem como a gente orientar, né? Não tem como a gente prender ninguém, né? Mas também aí a nossa parte, o que a gente faz enquanto comissão técnica? Eu, enquanto treinador, a nossa comissão toda, aí a analista de desempenho, é o preparador físico, é a nutricionista, o quanto que também a gente se prepara, o quanto que a gente se prepara, o quanto que a gente também está buscando aí se especializar para entregar o melhor para o atleta, para a atleta, que a cada geração é diferente, que tem expectativa diferente, que cada vez mais quer ganhar sempre, mas também cada vez é mais ansioso, o quanto que isso também interfere no jogo, questão psicológica. Então, eu adoro o que eu faço, eu sou apaixonado pelo treinamento, e, ao mesmo tempo, eu sou cada vez mais desafiado a lidar com pessoas, né? E eu acho que quem souber entender melhor do jogo, quem souber entender melhor do treinamento e buscar o preparo contínuo, mas também, principalmente, souber gerir e conviver bem e se relacionar com pessoas, vai tirar um melhor proveito aí na carreira, seja atleta ou seja profissional aí de alguma área da comissão técnica.
Eu achei super importante essa questão da conscientização, até porque, professor, vestir a camisa de um clube grande no Brasil também é um privilégio, né? Porque a gente ainda tem uma desigualdade de muitas coisas no futebol feminino, né? Um exemplo foi a questão do patrocínio, né? Quando vocês acabaram até presenteando, acho que foi o CATS, né? Que vocês fizeram o jogo, as meninas não tinham material. Então, elas também têm de ter a consciência de que vale a pena você se esforçar para estar num patamar diferenciado, né? E que a carreira vai muito além dos gramados, né? A gente tem tantos exemplos de a Aline Calandrini, nossa companheira aqui de Bandeirantes, poxa, vestiu camisa de seleção e hoje é comentarista, a própria Pelé que a gente mencionou, eu acho sensacional. E o que eu ia te falar, assim, a gente estava falando sobre criação de muitas competições, mas isso traz uma dorzinha de cabeça boa, né? Porque é conciliar todo esse calendário maluco, né? Principalmente essa fase final do Brasileirão com o Paulistão, que é uma competição muito forte. Tem gente que fala que é tão forte quanto o Campeonato Nacional. Queria que você falasse um pouquinho como é que tem sido essa sua dor de cabeça boa aí de montar um planejamento para não ficar para ficar o menos corrido possível, né? Para as atletas não se lesionarem, fazer todo um cronograma bacana para elas, né? Eu vejo que isso é um desafio, mas é um desafio para o Palmeiras, principalmente, porque o Palmeiras ele chegou nas finais, né? Então, se a gente tivesse saído ou ficado pelo caminho nas quartas de finais ou nas semifinais, a gente estaria disputando somente uma competição, estaria disputando somente o Paulista. Então, acho que Palmeiras e Corinthians hoje vivem esse desafio aí de equilíbrio, né? De saber o quanto treinar, o como treinar, o porquê treinar ou o que treinar, mas principalmente o quanto recuperar, né? O quanto preparar, que isso com certeza faz toda a diferença dentro de campo. A gente tem aí o Corinthians, que talvez com investimento de mais tempo, aí não posso dizer que é maior ou não, que eu não sei o quanto o Corinthians investe aí a nível financeiro aí na equipe feminina, mas é uma equipe aí que há muito tempo vem formando um bom elenco, e eu acho que isso também é um caminho a nível futuro, né, para as grandes equipes, né, que quem quiser chegar melhor nas competições, onde a gente tem hoje um calendário que ele se divide entre, no nosso caso aqui do estado de São Paulo, paulista, brasileiro, e aí tem essas datas FIFA no meio, onde as jogadoras também são convocadas para a seleção. Nós temos aí, então, que montar esse quebra-cabeça, né? Mas quanto mais a gente apresentar, principalmente, o futebol bem jogado dentro de campo, e isso é responsabilidade nossa, a gente vai ter uma visibilidade maior, a tendência é da gente ter um retorno. Hoje a gente tem uma visibilidade muito grande aí da Rádio Bandeirantes, aí que a gente está fazendo essa entrevista, da TV Bandeirantes, que cobre aí o nosso campeonato o ano todo. A gente teve outras emissoras, aí outros canais também nessa reta final aí, o interesse em transmissão, em divulgar o campeonato, mostra que há um crescimento da modalidade, mas aí a responsabilidade nossa é de entregar um produto bom dentro de campo. Qual que é o produto bom que a gente pode entregar? É um jogo muito bem jogado. E o que é um jogo muito bem jogado? É um jogo de futebol que atende, né? E que não despreza a nossa cultura futebolística brasileira, que é de um jogo ofensivo, que é de um jogo bonito, mas também de um jogo organizado, um jogo que tem a emoção, que o torcedor ele é movido à paixão, ele é movido à emoção. Então, isso é responsabilidade nossa, né? O quanto a gente treina, mas também sem deixar cair a qualidade do espetáculo. Que o jogador compra, as TVs querem transmitir, as empresas vão investir cada vez mais se o espetáculo for bom dentro de campo. Então, nossa responsabilidade e nosso desafio prazeroso, né? Eu costumo dizer que é melhor nós termos aí muitas competições e termos esse desafio aí de equilíbrio, de quantidade, do que fazer, do que treinar, mas porque a gente chegou nas finais dessa competição, do que se a gente não tivesse competições ou se a gente não tivesse chegado aí nessas finais aí dos campeonatos que a gente tem pela frente. Certíssimo, professor. Eu já vou te liberar, tenho só mais uma pergunta, mas amanhã tem derby no Paulistão, né? 3 horas da tarde. E mais uma final, né? Essa final ainda não vale título, né? Porque a final que vale título é a de domingo, é a do Brasileiro, mas essa é tão importante quanto, porque é Palmeiras e Corinthians. E Palmeiras e Corinthians
sempre será uma final onde é muito bom ganhar do rival, a gente não pode dizer que não, como é muito ruim perder para o rival, então vale muita coisa. E é um jogo que, a nível de Campeonato Paulista, tem influência num final de primeira fase, a nível de classificação, então tem importância grande para o Campeonato Paulista, mas também que pode ter uma interferência do que acontecer nesse jogo, pode acarretar em alguma consequência para o Campeonato Brasileiro, né? A gente sabe que são competições diferentes, em momentos diferentes, mas não tem como a gente dizer que não é um jogo importante, muito pelo contrário, é um jogo tão importante quanto a final de domingo. Professor, para a gente encerrar com chave de ouro, eu acho justo a gente abrir esse espaço para o Palmeiras, até porque é muito legal quando vocês fazem trocas ali, principalmente nas redes sociais, né? Porque durante a Paralimpíada tivemos a Lana Maldonado, que foi a primeira judoca campeã, né, na modalidade, representando o clube. Vídeos comemorando aniversário com depoimentos seus e do técnico, do seu e do técnico Abel Ferreira. Então, como é que é para você também ter essa troca assim dentro do clube que contempla o esporte no geral, assim? Como é que você se sente sendo um funcionário do Verdão e tendo essa oportunidade de ter um cargo assim, não digo nem só tão cobiçado, professor, mas de muita responsabilidade, né? Uma camisa bastante pesada, né? Olha, eu acho que um diferencial do Palmeiras, que ele, enquanto clube grande, ele pensa grande. Então, o Palmeiras aí, a nível de futebol, né, ele é o maior campeão do Brasil, mas se a gente pegar em todas as áreas, o Palmeiras se organizou muito nos últimos anos, e ele criou uma estrutura muito forte, e é o que a gente vem trabalhando para que a gente fortaleça e faça com que cresça também cada vez mais aí o futebol feminino. É um projeto mais novo, né? Se a gente pegar de 2019 para cá, são 3 anos, e a gente, em 3 anos, aí consegue colocar o clube aí, ano passado, no primeiro ano de primeira divisão, em 2 semifinais, de Paulista e Brasileiro, e agora, aí, no segundo ano de primeira divisão, a gente bate aí uma final de campeonato brasileiro, né, contra uma equipe aí que já tem um tempo maior de projeto aí na modalidade, e também a classificação para a Libertadores é um motivo de muito orgulho aí, é um motivo de muita satisfação, já que era um dos objetivos do clube. A gente vai brigar muito por esse título aí de domingo, a gente vai trabalhar muito para ganhar esse jogo, né? Principalmente porque a gente acredita que o torcedor, a família Palmeiras, ela merece esse resultado dentro de campo, que seria muito importante para coroar todo o trabalho que vem sendo feito aí durante o ano, todo investimento que o Palmeiras vem fazendo aí na modalidade, mas principalmente, eu acho que por causa do tamanho do Palmeiras, eu acho que o quanto o Palmeiras, você citou aí, o investimento em outras modalidades olímpicas, então eu acho que os clubes que têm essa visão, que tem essa mentalidade, criar oportunidades, um clube que tem o slogan aí, né, de o Palmeiras é de todos, eu acho que esses clubes merecem receber um retorno dentro de campo. A gente sabe que futebol é um jogo, é futebol, mas a nível de merecimento, acho que não tenha dúvidas aí de que o Palmeiras está no caminho certo, as conquistas vêm acontecendo dentro de campo, e eu sou muito grato aí ao clube, à direção, e principalmente aí por fazer parte aí dessa história nesse momento tão oportuno aí, tão feliz que o Palmeiras vem passando. Professor Ricardo Belli, obrigada pela gentileza em nos atender, uma semana tão decisiva. Bom jogo pelo Paulistão nessa quarta-feira, boa final no domingo, nos vemos na Neoquímica Arena, que vocês façam uma excelente apresentação para a torcida, né, palmeirense, que vocês deem muito orgulho e que o resultado venha com a bola no pé, né, como deve ser. Não sei, não tem, para mim não tem favorito, apesar do Corinthians ter saído na frente, mas eu tenho certeza de uma coisa só, que vai ser um belo de um espetáculo e que só o torcedor vai ganhar com isso. Professor, obrigada e boa sorte. Eu que agradeço e um bom jogo aí para todos nós. Boa. Professor, quer passar suas redes sociais? Eu sei que você usa bastante Twitter e Instagram. Eu vou deixar o arroba aqui para o pessoal acompanhar você. O meu Twitter é Ricabelli, assim como é meu Instagram também, né? Ricabelli. Então, quem procurar aí Ricabelli vai encontrar esse treinador aí que vos fala. Valeu, professor. Brigadão de coração. Até a próxima. Obrigado, Ju.